Feliz sábado a todos. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E o título da mensagem hoje é assim: ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Uma das grandes maldições que há sobre o mundo cristão, em geral, é a disposição das pessoas selecionarem a partir da Bíblia aquilo que elas gostam e rejeitarem aquilo que elas não gostam. E aí Jesus ele se torna manipulado por nós. Nós gostamos quando ele fala da salvação, da graça, do amor, da fé, do perdão. Mas nós não gostamos quando ele repreende os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas dificuldades, coisas que nós temos que abandonar e mudar. E a gente fica só com a parte boa e não com toda a mensagem. Mas a parte boa só é compreendida à luz do nosso pecado. Por que a gente precisa ser salvo e ele nos salva, nos perdoa e nos dá a graça? Porque nós somos pecadores, fazemos, pensamos e falamos coisas erradas e ruins. Por mais que seja difícil ouvir, olha, você tem esse erro, você está errado, esse caminho vai conduzir ao inferno, ninguém gosta de ouvir isso. Mas a gente precisa ouvir isso para entender que Jesus é um salvador daqueles que merecem ir para o inferno. Então, com a Bíblia aberta, vamos orar a Deus e vamos ler o Evangelho. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado por essa semana de oração, Pai. Obrigado porque foram momentos maravilhosos que o Senhor nos deu, de meditarmos na Tua Palavra, de louvarmos o Teu nome, de orarmos. Abençoa aqueles que se batizaram, abençoa aqueles que vão se batizar. Abençoe também aqueles que estão enfermos aqui nesta igreja, em especial mencionamos a Jéssica, Pai. Problema nas vistas, é jovem. Também a irmã Diná com problema nas vistas, que o Senhor toque sobre elas, Pai, na sua saúde, por favor, meu Deus. Toque em nós também, acima de tudo, na saúde do nosso coração. Tira de nós a vaidade, o orgulho, a podridão do pecado, Pai. E nos ensine a Te amar e amarmos uns aos outros, Pai. Fala ao nosso coração hoje, por favor, Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Os últimos 3 versos desse evangelho dizem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Hoje vai ser um sermão um pouco diferente do que eu costumo pregar. Eu costumo ler vários textos com vocês, inclusive ontem, a gente leu bastante texto mesmo. Mas hoje nós só vamos ler esses textos aqui. E o contexto é a vitória de Jesus Cristo contra a morte. Ele não falhou, ele não errou, ele não pecou, ele entregou sua vida na cruz e Deus se agradou. E Deus o levantou dentre os mortos. E Jesus encontrou seus discípulos, esteve com eles 40 dias, comendo, andando, vivendo, dando mandamentos, dando ensinamentos, orando com eles, vivendo com eles, mais 40 dias. Até que chegou a hora dele voltar para o Pai. Ele assumir a sua função como nosso sumo sacerdote diante de Deus no santuário celestial. E ele diz assim: toda autoridade na terra me foi dada. Eu tenho autoridade acima do dinheiro, eu tenho autoridade acima da política, eu tenho autoridade acima da família, eu tenho autoridade acima de tudo, no céu e na terra. E vocês, meus queridos, vão para o mundo inteiro. Comecem dentro de casa, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país, no mundo. E preguem o Evangelho. Preguem que eu os amo. Preguem que eu os perdoo. Preguem que eu tenho poder contra a doença, contra o pecado, contra o diabo, contra a morte. A vida não é algo sem sentido. A vida não é algo sem propósito. E acima de tudo e em tudo, amem uns aos outros. Vão, façam o melhor e ensinem as pessoas a guardar tudo que eu tenho ordenado. Dentro dessa história não tem dízimo, não é 10% do que ele ordenou.
É 100% do que ele ordenou. Agora é interessante pensar nisso, porque existem várias dimensões e implicações dos ensinos de Jesus. Como eu falei com vocês durante essa semana, o ensino de Jesus ele é muito profundo e muito simples ao mesmo tempo. Interessante isso. Essa própria ideia do amem uns aos outros, ela é muito simples, qualquer criança pode entender. Mas se isso fosse uma realidade na vida dos seres humanos, o trânsito era diferente, o Congresso Nacional era diferente, a vida nas famílias era diferente. Uma ideia simples. Se amem, se respeitem, se gostem, se admirem, estejam uns pelos outros, não uns contra os outros. Quem sabe o futebol não seria o que é, se as pessoas seguissem o que Jesus falou. O futebol que se alimenta de tirar sarro do outro, que o time do outro, que não sei o quê, e violência, e briga, e xingamento, e palavrão. Se Jesus Cristo fosse seguido, não tinha futebol. Pelo menos não nos termos nos quais existe essa idolatria abominável no nosso país. As pessoas matam e morrem por causa desse lixo. Mas esse é um exemplo talvez pequeno, mas olha só que diferença faria na vida de um povo, na vida de uma nação inteira ou de várias nações inteiras, seguir uma simples palavra. A vida não é competição de uns contra os outros. Quem ganha mais, quem é mais bonito, quem é mais bonita, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. A vida não é competição. A vida é comunhão, uns com os outros, uns juntos com os outros. Todos nós dependemos uns dos outros. É a vida, não é contra, é a favor. É todo mundo indo junto, no mesmo caminho. E que seja o caminho do céu. E que seja o caminho da paz. E que seja o caminho do amor. Jesus ensinou muitas coisas. Existem várias dimensões de entender, crer, tudo aquilo que ele ensinou. Existe uma dimensão que é teórica. E essa é uma dimensão complicada e profunda. Você estudar o conteúdo do que Jesus disse. Que, por exemplo, você vai ter que estudar o grego. Porque o evangelho está escrito em grego. Então só esse problema de você estudar o grego, para nós já é um desafio enorme. É difícil, é complicado. Por um outro lado, Jesus falava em aramaico. Falava em aramaico e o seu discurso foi traduzido em grego. Só essa ideia oferece para o mundo acadêmico cristão pano de manga para você fazer inúmeras teses de doutorado, coisas profundas. O que foi que Jesus falou com aquela expressão ali, o que quer dizer e etc. Você pode estudar o resto da sua vida para tentar descobrir o que foi que Jesus falou, como que ele falou, o que ele queria dizer. Existem pessoas que dedicaram a sua vida inteira para estudar o que Jesus falou, o que está escrito na palavra de Deus. É riquíssimo, é profundo. Existem teses de doutorado baseadas em uma palavra. O que essa palavra está querendo dizer dentro desse contexto? Olha a riqueza da ideia. E ao mesmo tempo são ideias simples. É maravilhoso isso. Só que eu acho que a grande questão de ensinar as pessoas em tudo que Jesus ensinou é uma questão prática. Porque, em termos acadêmicos, a gente pode entender e pode aprender muita coisa. As doutrinas, as verdades, as expressões, as palavras, o que quer dizer e o que não quer dizer. Mas isso não faz com que essas verdades entrem no coração. Existem muitos teólogos muito bons no grego, com seus títulos doutorais, que também têm dificuldade de amar, que também têm dificuldade de perdoar, que também têm dificuldade de abandonar pecados. Entende? Que a questão não é simplesmente acadêmica, intelectual e teórica. A questão de aprender e entender tudo o que Jesus ensinou é uma questão prática, em grande medida. E essa também é uma outra dimensão das riquezas do que Jesus ensinou. Sabe por quê? Porque você pode entrar nessa igreja todo sábado e ouvir a mesma palavra, amem uns aos outros. E ela sempre vai significar algo mais profundo. Hoje você ouviu isso, agora você vai lá para a sua semana. Eu vou fazer uma profecia aqui. Você vai ter dificuldade de amar alguém essa semana. Sei lá, o atendente do banco que demora para te atender. Você vai ficar bravo, você vai ficar estressado. O cara no trânsito, alguém. Aí você para entender, olha só. Uma simples palavrinha de Jesus, ela me desmascara. Eu digo que eu sou cristão, eu digo que eu vou para o céu, mas eu fico bravo, estressado com as pessoas, eu não amo, tenho dificuldade de amar.
Aí na semana que vem você volta aqui, no sábado que vem, e você ouve de novo: amem uns aos outros. E os desafios de amar vão continuar atuais, reais, na vida de todos nós. Que poder maravilhoso! Palavra de Jesus. Agora, Jesus ele ensinou muitas coisas, tanto pela via da palavra, amem uns aos outros, perdoem, orem, façam isso, façam aquilo, quanto pela via do exemplo. Jesus ele manifestou o caráter oposto ao caráter de Satanás. O que o diabo dizia? Bom, eu sou lindo, eu sou sábio, inclusive eu sou perfeito. Lembra de Ezequiel 28? Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Antes dele alimentar o pecado, nutrir o pecado, criar o pecado, ele é perfeito. Só que o que acontece? Ele quer se elevar. Ele está aqui embaixo, ele está no nível da criatura, ele é tão lindo, ele é tão sábio, ele é tão legal, que ele começa a questionar algo sem razão. Porque, ok, você é o melhor, mas tem alguém melhor. E esse alguém é Deus. A fonte de toda a tua beleza, de toda a tua sabedoria, de todas as qualidades que você tem, é Deus, que te dá tudo, que te faz perfeito, que te faz lindo, que te faz sábio. Só que ele quer transcender essa divisão. E ele quer ser o que ninguém pode ser, a não ser quem é: Deus. Não tem como ser Deus a menos que você seja Deus. Se você não é, você depende dele. Você é fruto da graça dele, do poder dele, da sabedoria dele, porque ele te criou. Não tem outro. Não tem como se comparar. Você não tem como sair do teu nível para se tornar como ele. Ele é eterno, você é uma criatura. Fica quietinho. Quando Satanás se rebela contra isso, e ele quer se elevar, ao invés dele se tornar melhor do que ele já era, porque ele já era perfeito, ele começa a querer competir com Deus numa outra direção. Enquanto Deus perdoa, ama, cura, faz as pessoas felizes, fiéis, dá uma vida boa, gostosa, maravilhosa, eterna, sem morte, ele desenvolve no caráter dele o oposto. Então, já que Deus ama, e eu não tenho como competir com ele em amor, vamos ver se o ódio dele é igual ao meu. Vamos ver se a malícia, se a podridão, se o pecado, vamos ver como é que ele vai lidar com isso então. Vocês entendem a questão? Em nome de querer se elevar, ele cai. O anjo de luz se torna o príncipe das trevas. E Jesus faz exatamente o oposto. Sendo Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não quer estar acima disso. Não, tá bom, tem que ficar menor. Eu fico menor. E o verbo se faz carne. Tudo bem, não tem problema, eu me diminuo, eu me humilho, eu fico pequenininho, eu sofro, eu apanho, eu sou humilhado, meu nome é blasfemado. Eu aceito, tá bom. E o que Jesus demonstra simplesmente através desse exemplo é que a vida não é o que simplesmente parece ser, ela é o que é. Jesus ele era humilhado, não crido, rejeitado, as pessoas tinham ódio dele, raiva, etc, etc. Mas ele não deixou de amar, perdoar, ser feliz, ser fiel, de forma perfeita. Não interessa se os outros concordavam com isso ou não, se eles aceitavam isso ou não, era assim que ele era. E a gente tem que aprender disso. O que importa é o que é, não o que parece ser. A vida da igreja não é uma vida de aparência. A vida da igreja é uma vida de fé que gera amor na realidade. E quando Jesus ele enfrenta o diabo na sua humanidade, ele nos dá uma lição que faz parte de tudo aquilo que ele nos ensinou. O diabo veio seduzindo ele com o poder, com a riqueza, com o prazer, com a glória desse mundo. E Jesus o enfrentou sobre o fundamento da palavra de Deus. Essa é uma grande lição que faz parte de todas as coisas que Jesus nos ensinou. Nos ensinou a colocar a palavra de Deus no nosso coração para que a tentação do pecado que é forte no coração de todos nós pudesse ser vencida, pudesse ser derrotada.
E a gente, podendo ser mentiroso, pudéssemos falar a verdade. Podendo ser adúlteros, pudéssemos ser fiéis. Podendo ser ladrões, pudéssemos ser honestos. Em resumo, é isso. E é esse tipo de qualidade de pessoa que Deus quer. Pessoa que tem a consciência que pode fazer todo o mal e que não quer fazer o mal. Essa é a verdadeira vitória. Por isso que Deus não obriga ninguém a não pecar. Deus permite todo o pecado. E se não permitisse, não haveria. Porque não existe o que não está sob o poder de Deus, sobre a aceitação dele em certo sentido. Não quer dizer que ele gosta do pecado, mas quer dizer assim, comigo a coisa funciona assim. Faça o que você quiser, mas olha, existe uma responsabilidade pelo que se faz. Deus sabe que nós fomos envolvidos pelo pecado sem a gente querer, sem a gente escolher, e ele tem misericórdia de nós. Mas quando a coisa começa a passar pela nossa vontade, e a gente também quer mentir, não é só culpa de Adão e Eva. Não, eu minto, não é porque Adão e Eva quiseram que eu mentisse, é porque eu quero mentir. E quando a coisa passa para esse nível, Jesus ele ensina assim para a gente: seja responsável. Olhe para a cruz e veja o preço disso. Analise isso. É realmente o que você quer? Tem direito. Mas se você não quiser, tem perdão, tem transformação, tem salvação. E esse é um ensinamento maravilhoso. Jesus ensinou muito sobre humildade, pobreza de espírito, simplicidade, nos tornarmos como crianças. Jesus ensinou muito sobre oração, o dever de orar, o dever de buscar a Deus, crendo no seu poder, na sua palavra, nas suas promessas. Jesus ele ensinou muito que nós podemos e devemos ser vitoriosos contra os demônios e contra os pecados. Jesus ele nos ensinou que ele é o Senhor do sábado, e esse também é um ensino interessante. Lembra que o mandamento do Antigo Testamento diz: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando Jesus vem à terra, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. O mundo evangélico entende muito mal essa ideia, e eles dizem assim: Jesus é o Senhor do sábado, então ele pode mudar o sábado. Verdade. Agora ele mudou o sábado? Ele diz: eu não vim mudar a lei, eu não vim abolir a lei. E outra, Jesus sendo Deus que se faz homem, ele poderia ter criado o mundo em 10 dias e mandado a gente santificar o 11º. Tem todo o direito, ele cria do jeito que ele quiser. Ele criou em 6 dias e mandou guardar o 7º. É a lei dele, é a palavra dele. E se ele tivesse dito assim: olha, eu criei em 6 dias, e você escolhe um dos 6 aí para você guardar, ele poderia ter dito isso? Poderia, se é isso que ele quisesse. Ponto final. Então o próprio Senhor, Jesus, o Senhor do sábado, foi quem criou o mundo em 6 dias e separou o 7º. E nos deu o 7º dia. Foi ele quem fez isso. Quem sou eu para dizer o contrário? Se o mundo evangélico entendesse isso, segundo tudo que Jesus ensinou, quem sabe ele não teria problemas em entender que Deus nunca aboliu o sábado, nem vai abolir. Pelo contrário, esse é um presente eterno que ele nos deu desde o Éden até a nova terra. Para a gente descansar, para a gente relembrar, para a gente estar aqui, conhecendo mais sobre tudo aquilo que ele nos ensinou. Jesus ensinou muitas parábolas sobre o reino de Deus. Ele quer que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida, que a gente compreenda os seus princípios, o seu caráter, a sua recompensa. Jesus também nos ensinou através da sua morte. Aquele que criou a vida morreu para que os pecadores tivessem vida. E quem sabe nisso está um grande ensinamento. Ele mesmo disse que o grão de trigo permanece sozinho se ele não morre, mas se ele morre, cai, ele dá fruto. E foi isso que ele veio fazer. E nós estamos felizes de sermos esses frutos. Pela morte dele, a capacidade de receber vida, perdão dos pecados, transformação do coração, poder para amar, para vencer o mundo e tudo que vem desse mundo. Ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus disse pressupõe que a gente sabe fazer isso. A gente guarda tudo que ele ensinou e aí a gente começa a ensinar os outros. Essa é uma questão um pouco delicada, porque eu acredito que 100% de nós que estamos aqui assumimos que nós temos dificuldade de viver alguma coisa que Jesus ensinou. Em relação ao perdão, à fidelidade, aos mandamentos, à sexualidade. Imagina, Jesus vai dizer que se olhou, pecou. Pesado, complicado para os seres humanos. Em outras questões, ele disse assim: se você tem ódio, raiva,
Está nervoso, está bravo, você tem o espírito do assassino. Então são coisas muito amplas, muito pesadas, e todos nós reconhecemos dificuldades. Então quer dizer que a gente não pode ensinar ninguém, porque nem a gente não guarda? Interessante. Jesus ele também ensinou que a natureza humana é corrompida pelo pecado. E nós percebemos a realidade disso na nossa vida. Todos nós somos pecadores. Não apenas cometemos pecado bem de vez em quando. É o que nós somos. De forma que o que Jesus ensinou é direcionado aos pecadores. Ele diz assim, eu não vim chamar justos. Eu vim chamar gente pecadora. E ele ensina assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por, em tese, 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora, segundo a palavra de Deus, não há um justo sequer. Todos nós necessitamos de arrependimento. Reconhecimento do pecado, com tristeza, para que a gente possa vencer esse pecado e sermos mais felizes e mais fiéis do que nós já temos sido. Em resumo, essa é a mensagem dessa semana de oração. É um Deus que nos redime, que nos ama, que nos aceita, que nos perdoa, que nos salva, com o objetivo de que a gente guarde tudo o que Ele disse, em relação a tudo. E sempre que houver dificuldade em guardar algo, volte para a cruz, se ajoelhe aos pés da cruz, e ali há poder e perdão para recomeçar a tua vida, dia após dia. Jesus ensinou assim, Pedro questionou ele, né? Senhor, se uma pessoa me der um tapa na cara, eu devo perdoar? Deve. Se ele der 2 tapas na cara no mesmo dia, vai lá, te dá um tapa, depois pede, desculpa, eu errei com você. Tá bom. Isso era 9 da manhã. 3 da tarde, essa mesma pessoa fica brava de novo, dá outro tapa na sua cara. Senhor, eu devo perdoar? Segunda vez. Segunda vez, não é a primeira vez. Não, perdoa, Pedro, perdoa. Até 7 vezes? Olha, Pedro, nem te digo isso. Te digo que 7 vezes. Mas vamos multiplicar isso aí, 70 vezes 7. Deus pede para você algo que Ele não quer fazer? Lembra que Deus fala assim, carregue a sua cruz. Jesus carrega a cruz dele. Se Deus pede para você perdoar 70 vezes 7 quem erra contra você, no mesmo dia, e acho que é muito difícil levar 490 tapas, né? E não chega tanto, né? É porque Ele está disposto a perdoar perfeitamente os nossos pecados. Foi isso que Ele ensinou. Por isso que Ele morreu na cruz. E graças a Deus, porque nesse maravilhoso dia de sol, lindo de sábado, nós proclamamos que Ele já venceu a morte, que Ele já venceu o pecado. É lindo saber disso. Nós vamos agradecer a Deus em louvor por essa semana. Vamos orar a Deus, agradecer por essa semana. Pai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, por sermos um templo para a Tua paz, para a Tua luz, para a Tua graça, com a qual o Senhor perdoa os nossos pecados, Pai. Todos nós erramos em muitas coisas, Pai. No nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, nos nossos caminhos. E Te pedimos perdão e transformação do fundo do nosso coração, Pai. Nos ensina a guardar tudo que Jesus ensinou, Pai. Nós não queremos só as partes boas, também queremos aprender com as partes pesadas que nos repreendem pelos nossos pecados, Pai. Queremos aprender e seguir e viver para que possamos viver por Ti, para que possamos morrer por Ti e para que possamos estar prontos para nos encontrar com Jesus, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, um ótimo sábado. Nos faze felizes e fiéis. Destrói a obra do pecado e salva-nos para o Teu reino, a todos nós e a nossa família e os nossos amigos e as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, Pai. Usa esta igreja, Pai, como Teu instrumento. Abençoa a liderança, abençoa o relacionamento entre as pessoas aqui dentro. Tu sabes os desafios entre nós, Pai. Às vezes nós nos magoamos, às vezes nós erramos no que falamos e fazemos. Que o Senhor nos perdoe e habite entre nós, Pai. Que o Senhor seja glorificado na vida desta igreja, na missão desta igreja, para a salvação de muitas almas aqui na comunidade em São Leopoldo, em nome de Jesus. Amém.